Oi, gente, de volta aqui com vocês na nossa websérie Princípios da Mudança, onde nós estamos abordando os três órgãos que se relacionam, as três estruturas: a glândula adrenal, que se refere ao cortisol, o pâncreas, que se refere principalmente à insulina e à glicemia no sangue, e a tireoide. Esses três órgãos, eles trabalham entre si. Por isso que quando algum deles entra em uma falência ou em algum problema, isso vai repercutir em todos. Sempre lembrando que tudo começa pelo intestino, pelo que a gente come também, né? Então tudo está relacionado. Mas no vídeo de hoje, nós vamos tratar de entender como é que uma glândula tão pequena assim, que está localizada acima do rim, acima renal, acima do rim direito e do esquerdo, ela é tão importante para a regulação da nossa vida, né? O sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático se faz presente para nos manter vivos. Então, nos manter vivos significa que, independente da nossa vontade de nos matar, né, que muitos têm, de se matar com álcool, com drogas, com cigarros, sei lá, etc., sem alimentação, o corpo ele tem um nível de se manter em ativa. Mas para isso nós fizemos um estudo muito conjunto aqui em equipe, e para fazer sempre com que vocês entendam, e nós vamos apresentar no nosso quadro toda essa estrutura. O visual, ele ajuda a compreensão, e depois que a gente tem essa compreensão, a gente chega na raiz dos problemas, o que é que está causando. Cada um de vocês vai sentir os sintomas individuais, nem todo mundo sente igual, mas todo mundo sente que alguma coisa está errada. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue modificar. A modificação ela é fruto de um reconhecimento de onde está o problema. Então, esse é o nosso objetivo da nossa nova websérie. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Vamos começar com a nossa lousa. Olha, nós temos normalmente dois rins. Acima do rim nós temos essa glândula bastante importante chamada glândula adrenal. Um parêntese aqui, que foi um pensamento que eu tive durante os nossos estudos para fazer vocês entenderem. Na medicina chinesa, eu não estudei medicina chinesa, mas eu gosto de entender alguns pontos deles. E na medicina chinesa sempre se fala muito do meridiano do rim, né? Que o rim tem toda uma ligação com as emoções da pessoa. E talvez não seja o rim em si, mas sim a glândula adrenal, porque ela se apoia no rim e é ela a grande responsável pela liberação desses hormônios que vão fazer com que a nossa homeostase, que a nossa fisiologia, que o nosso dia seja assim, com um estresse controlado, né? Uma adrenalina boa ou um estresse contínuo e massacrante. Então, talvez seja por isso. Nessa glândula adrenal pequenininha aqui, nós temos, dividindo anatomicamente, só para vocês saberem, a parte do córtex, que é a parte externa, né, da glândula, e a parte da medula interna. Esse córtex, ele produz os famosos, os chamados corticosteroides, os corticoides e os esteroides, que a gente lembra dos nossos hormônios. Nesses corticosteroides, nós vamos ter 3 zonas. Para vocês isso não é importante, mas eu quero que vocês saibam que existe essa divisão, porque cada pedacinho produz um hormônio. E o fato dele produzir um hormônio específico, eles se interligam entre eles. E é claro que isso tem toda uma alteração no nosso sentir, tá?
A parte da zona glomerulosa, ela produz os mineralocorticoides. A parte da zona fasciculada, né, desce córtex da adrenal, produz o glicocorticoide. O glicocorticoide vai produzir o cortisol, que é nosso tema de hoje. Nós vamos entender da onde vem o famoso estresse contínuo e diário do cortisol. Mas, voltando aqui para a zona glomerulosa, ela produz um mineralocorticoide chamado aldosterona. A aldosterona, ela controla a concentração de sódio e potássio no nosso sangue. Ela é muito importante para a volemia, para o volume circulante de sangue e líquidos que vai acontecer no corpo. Isso vai determinar a função de coração, função, né, os sintomas de hipertensão ou hipotensão ou inchaços e pessoas não inchadas. A função aldosterona, ela é tão importante que quem regula a liberação ou não desse hormônio é o volume de sangue que está dentro do vaso. Então, é por isso que quando as pessoas, e nós vamos discutir melhor isso depois, é por isso que quando a gente estava falando do volume de sangue, que dá aldosterona, do controle do inchaço no corpo, a Maureen disse assim, tá, doutor, então é por isso que quando eu vou menstruar, eu fico 3, 4 dias antes da menstruação inchada, né? Por quê? Por isso tudo tem um porquê. Por que o corpo liberou aldosterona? Porque estava acontecendo um sequestro, um acúmulo de sangue no útero. Então, quando um útero ele fica pronto para receber um óvulo fecundado, para ter um bebê, e ele não recebe, depois ele vai descamar, ele vai vir a menstruação. Mas esse volume que vai para o útero, o corpo entende que ele precisa repor. E ele repõe como? Retendo o líquido, retendo água dentro dos seus vasos. E é isso que dá essa sensação de inchaço. Que aí a mulher faz erradamente, né? Ela não bebe água, aí fica muito maior concentração de sódio, quer dizer, tudo isso tem consequências. De uma maneira prática agora para vocês, vale a orientação. No momento que eu vou menstruar, né, no meu antes menstruação, aumente a ingesta de água. Aumente de 3, vá para 4 litros de água. E conte, né, tenha essa contabilidade. Você vai ver como você vai desinchar e vai ter essa descida nessa menstruação de uma maneira mais simples. Zona glomerulosa, aldosterona. Zona fasciculada libera o cortisol. E nós vamos voltar aqui para o cortisol porque ele é muito, 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 muito importante. E vocês vão ver a função dele como anti-inflamatório, anti-alérgico, como um excelente controlador do estresse. Nós vamos falar simplesmente dele. O estímulo para a liberação do cortisol na adrenal, na zona fasciculada, ela vem da hipófise, através do hormônio do ACTH, hormônio corticotrófico estimulante, né? Então, a hipófise, lembra? É a mesma que vai estimular a nosso TSH, a tireoide, é a mesma que vai estimular a confecção, a hipófise, do FSH, do LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, que nessa zona chamada reticular, depois do nascimento, pós-natal, quer dizer, ela não está estimulada antes, quando o bebê nasce, a criança está pequena, ela vem com o estímulo, né? Existe um estímulo para uma criança menstruar, ter a primeira menarca, uma menina menstruar. Normalmente é após os 10 anos. Hoje a gente está vendo um estímulo muito mais precoce, infelizmente. Então, isso tudo dá para explicar o porquê. Mas é aqui que nós liberamos os nossos fatores sexuais, nossos hormônios esteroides, né, que a gente chama de sexual para facilitar a vida, gente, mas eles são chamados os esteroides. O dehidroepiandrosterona, DEA, a andostenediona e os estrógenos e a progesterona. Tá faltando um negócio aqui, Maureen. Da andostenediona, uma correção ao vivo, nós produzimos a testosterona, tá? Então, olha como uma glândula importante chamada adrenal
produz os nossos hormônios vitais. E cada um tem uma ação de se equilibrar, porque é uma glândula que teoricamente teria que viver em equilíbrio nas suas liberações de hormônios. Nós saímos do córtex e entramos na medula adrenal. A medula adrenal, ela possui um gânglio chamado gânglio do sistema nervoso simpático. É o que nós falamos no nosso primeiro vídeo, né? A gente viver é um ato simpático, mas sobreviver de uma forma prazerosa é ativar o parasimpático. Ao contrário, parasimpático, né? O simpático, que está presente ali no estímulo da medula adrenal, ele, com estímulos de um estresse, de uma agressão física, de uma agressão psicológica, ele vai produzir catecolaminas. Essas catecolaminas, nós vamos ter os outros vídeos também, ela, através do aminoácido chamado tirosina, e se vocês lembrarem desse aminoácido tirosina, lembrarem, né, do estímulo da hipófise, vocês vão lembrar do vídeo sobre melasma. Por que melasma, hipotireoidismo e estresse têm uma mesma origem? Porque está tudo se relacionando, tudo é fruto de um. E por isso que nós falamos que o melasma, né, aquelas manchas que o povo diz assim, não cura. Não, se cura sim. Precisa, para curar, para assumir, precisa entender qual foi a causa. E a causa dela é estímulos constantes de estresse ou uma agressão que a gente está fazendo a nós mesmos, agressão física. E essa agressão física eu sempre vou relatar que o etanol, que o álcool é um dos piores agressores que você possa fazer a você mesmo, mas aí entra cigarro, entra glúten. O glúten é uma neurotoxina, né? Ele vai destruir os nossos sistemas nervosos, seja intestinal, seja cerebral, seja sistema nervoso autonômico. Ele vai desregular, não destruir, mas provocar uma desregulação. Por isso que nós sempre tentamos calibrar esse sistema nervoso autonômico. O estímulo, então, de estresse, agressão física ou agressão psicológica vai estimular a produção de catecolaminas, e uma das catecolaminas da tirosina a gente produz L-dopa. L-dopa vai virar dopamina. É por isso, gente, que toda vez que vocês bebem um álcool ou comem um glúten, que é uma neurotoxina, você sente prazer. Porque é uma agressão tão forte que antes de provocar a sensação, o sentido de alerta, ele vai te dar dopamina. Uau, um prazer, sou o dono do mundo, estou bem. Mas é momentos, porque a dopamina vai se converter em noradrenalina no cérebro. No cérebro, ela fica nessa formato químico chamado noradrenalina. Depois ela perde um radicalzinho e vai para a medula espinhal e para o resto do corpo como adrenalina. Então existem essas denominações diferenciadas. Todos eles são produzidos nessa glândula chamada adrenal. E aldosterona, cortisol, hormônios sexuais e dopamina e adrenalina, eles se conversam. A nossa missão aqui é entender que viver uma vida prazerosa e eficiente é viver uma vida em equilíbrio. Se acontecer um desequilíbrio em excesso de um e deficiência de outro, isso vai fazer com que você sinta os sintomas que vão ocasionar a gente chama de síndrome da fadiga, da adrenal, cansaço. Tudo que você usar demais, você vai levar à exaustão. Então, é por isso que se eu tenho uma vida de 120 anos a trilhar, eu tenho que ter sabedoria para usar essa glândula nos 120 anos de uma maneira equilibrada. Se eu gastar tudo que eu tenho nos meus primeiros 20, 30, 40, 50 anos, eu não vou conseguir chegar bem aos 120 anos. Então, é por isso que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, ele é muito bom de ser
trilhado e pensado dessa forma. Então, glândula adrenal e os seus hormônios tão importantes, eles fazem parte de um estilo de vida onde a hipófise, o nosso meio ambiente, o que você come, o que você bebe e o que você ou a sua meio acredita, né, o que você tomou para você como verdade, vai interferir, estimulando mais um ou estimulando um outro. Continuando na adrenal, nós escrevemos de uma forma mais fácil de enxergar as substâncias, os hormônios produzidos pela glândula adrenal. Só lembrando, aldosterona, que controla a bomba de sódio e potássio, volemia no sangue, né? Nosso equilíbrio de pressão, equilíbrio de bomba cardíaca, esse sangue que vai oxigenar o dedão do pé e vai oxigenar o nosso fio de cabelo, quer dizer, isso quem controla a quantidade ou não de água nesse vaso sanguíneo é essa aldosterona. Então, o beber água e manter esse líquido sempre no nível excelente é manter-se desinflamados e sem estímulo. Ele também tem a produção dos esteroides, né, os androgênicos, que é o DHA, androstenedionas, estrogênios e progesteronas. E naquela outra parte que eu falei para vocês da adrenalina, e vamos falar do cortisol, que é o mais famoso, né, o hormônio do estresse. A adrenalina tem a ver com estresse, mas ela é um estresse teoricamente agudo, né? Um exemplo vou pular eu não, né? Mas vocês, vou andar de montanha-russa, no body jumping, né? Aquelas coisas de saltar do lugar. Para quê? Para ter uma adrenalina à flor da pele, top master. Só que tem o prazer. A adrenalina vai falar, esse cara tá se jogando de um penhasco, ele vai se matar. Então esse é o estímulo para primeiro dar um prazer. E depois ele vai fazer uma reação de aumentar o ritmo cardíaco, a frequência, aumentar o aporte de oxigênio, porque o cara tá morrendo e a mente fica alerta. Quando isso acontece uma vez, aí depois, num outro momento, você toma consciência e fala, nunca mais vou pular, vou andar de montanha-russa, nunca mais vou fazer isso, ou você fala, não, agora eu não quero uma montanha-russa, eu quero 2 seguidas, porque isso também vai viciando o corpo. Uma coisa interessante é que, a noradrenalina, que é a adrenalina do cérebro, existe uma região chamada locus coeruleus, que quando ele ganha essa informação de será que isso é do bem, ou será que isso é do mal, é para eu fugir? Ele vai guardar uma experiência, normalmente uma experiência ruim, que ela está fazendo comigo, né, se jogando aqui nesse body jumping, ele vai guardar essa experiência ruim numa região chamada amígdala cerebral, que fica na região do hipocampo, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, e é ali que nós começamos todos os problemas em termos de memória, porque a memória ruim é a cola para o cérebro. Só que se você ficar colando muitos momentos de estresse, né, de estresse para o corpo, de medo, você depois, a longo prazo na sua vida, você não vai ter local de memória para aprendizado do hoje, do recente. E é por isso que nós sempre falamos dessa região relacionada ao Alzheimer, e ela tem muito a ver com a preocupação, com os problemas que foram colocados aqui. Muita adrenalina na juventude pode ser, sim, uma causa de uma demência, de um Alzheimer no futuro. Então, é por isso que o corpo, vocês precisam trabalhar com informação para o corpo de acordo com como o corpo pensa, não de acordo com o que a gente gosta. É por isso que uma das falas de Jesus é isso, tá? Você quer me seguir? Então, renuncia aquilo que você acha que gosta, mas te faz mal. Então, experiências adrenérgicas de estresse, agressão física, como o body jump, eu coloquei álcool, glúten, queijo, mas como comida, mas agressão física é o body jumping, a montanha-russa faz mal? Sim, faz mal. Nenhum ser humano, nenhum corpo foi feito para ter esse tipo de estímulo.
Então, quando a gente não sabe, ok, mas depois que a gente fica sabendo, a gente não é mais para fazer tanta loucura assim, porque a agressão psicológica também, né, o que dizem, né, às vezes um pai ou uma mãe ou uma professora diz, você é burro, 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 uma vida inteira, desde criança, e a pessoa acredita nisso. Às vezes não, né, o que a gente sempre discute, tudo depende, claro, da sua interpretação, mas para o corpo fisiologicamente funcionando, ele vai entender, eu vou lutar, eu vou fugir de acordo com a informação que vocês me derem para esse corpo. Então, a gente tem que parar de ter autoagressão. Isso é um dos conceitos para a gente viver uma vida melhor, tá bom? Então, se nós formos pesquisar a nível de cérebro, locus ceruleus, região amidaliana, da amígdala, tanto é que tem o sequestro da amígdala, que isso tudo tem a ver com os traumas, com os medos, é bem intenso esse aprendizado. Na corrente sanguínea ele vira adrenalina. Caiu, ele se combina com os hormônios e vai dar a resposta de lutar, né, enfrentar ou fugir. Então, tudo isso existe. Isso está relacionado também com esse momento. O cortisol, gente, olha como ele é mal interpretado. O cortisol, ele é necessário, ele é um hormônio necessário para a nossa vida. Em doses excelentes, equilibradas, nem mais nem menos, ela tem uma função de anti-inflamatório. Ele é o mais potente anti-inflamatório. Tanto é que a gente tem na forma sintética os similares ao cortisol que tem essa ação como anti-inflamatório. Mas é claro, o muito faz mal e o pouco também faz mal, porque só fazer efeito de anti-inflamatório o tempo todo vai gerar as consequências. Ele é um antialérgico em doses fisiológicas. Ele age como importante para responder corretamente para uma situação de estresse. Aí também vem a nossa pergunta, tá? O que é estresse? Nos meus estudos, na minha forma de falar com vocês e resumir uma forma mais simplista, o estresse, ele depende da sua postura perante o seu meio. O que eu, indivíduo, represento aonde eu estou. Então, isso vai gerar ou não uma vida estressante ou não estressante. Quer dizer, eu aqui, esse indivíduo, eu, Kátia, tento na maior parte das minhas situações na minha vida, e vejo que nos meus 54 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu tento fazer isso. Um exemplo que eu dei para o Johnny e para a Maureen é que na própria faculdade de medicina, o grupo é dividido as 70 pessoas, eram 70 alunos, eram divididos em 10 grupos de 7 pessoas, mais ou menos isso. E aonde onde eu, Kátia, ficava entre os 7? Normalmente a gente fica no meio que a gente se sente mais agradável, né? É de acordo com a nossa frequência. E o meu grupo, ele era um grupo mais de pessoas tímidas, estudiosas e que não tinha todo um glamour de sair para balada, fazer churrasco, beber. Não era um grupo dos nerds, talvez, mas eram pessoas como eu digo, né? Então, assim, eu me sentia bem ali. Então, se eu, Kátia, saísse daquele grupo dos 7 mais simples, mais calmos, e fosse para o grupo dos 7, né, que adorava uma festa, uma bebida, sei lá, noitada, eu me sentia mal. Tanto é que na minha faculdade inteira eu fui uma vez, nunca fui para os jogos na medicina, e fui uma vez numa festa de boate, e aquilo não me fez me sentir bem. Então, o que eu fiz? Eu me volto e me recolho. Então, na minha definição, o estresse, ele acaba acontecendo, ele te faz mal quando você persiste em ficar no meio de trabalho, de família, de sociedade, onde você não bate com aquela frequência. Não é para você, não é a sua tribo, não é o seu grupo, não é. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? É enfrentar. E é esse o objetivo da websérie Princípios da Mudança. É
Tá, eu quero mudar, eu quero me curar, eu quero sarar, eu quero diminuir os meus sintomas, diminuir o que eu sinto. O que eu preciso fazer? Primeiro, reconhece o erro. Veja onde nós estamos errando. Aonde que o meu orgulho não deixa eu voltar. É o orgulho que faz com que a gente mantenha uma situação, seja por status, seja por dinheiro, seja por títulos. Então, isso vai fazer com que você pague um preço por isso. Então, isso é o estresse. Tanto que o meio ambiente, ele não pode definir quem você é. Você não pode dizer simplesmente, eu tenho todas essas doenças porque meu pai, a minha mãe ou a minha escola fizeram isso comigo. Não. A flor de lótus, que é o símbolo de muitas e muitas organizações, na clínica ela é um símbolo, mas ela foi criada na Índia, se eu não me engano, mas assim, tantas pessoas usam a flor de lótus como símbolo, mas será que nós sabemos o que o símbolo da flor de lótus ele realmente significa? Porque a flor de lótus é uma flor branca, linda, que nasce no meio de um lodo, de uma podridão. Então ele quer dizer para nós, independente de onde você tenha nascido, você pode ser uma flor bela, cheia de luz. Então, é isso. Então, independente da minha aparência, dos meus pais, do que eu tenho estudado, do que eu tenha feito, eu posso ser luz perante esse grupo. Então, ser um fósforo no meio da escuridão, essa é a missão de cada um de nós. Mas se a gente ficar simplesmente reclamando, não, eu sou assim porque meu pai é assim, minha tia foi assim, não funciona. Você não vai evoluir e você vai continuar sendo vítima da sua condição. Então, a flor de lótus, ela se refere muito ao cortisol. O cortisol é o bem para nós. Agora, como é que eu vou reagir perante uma situação de estresse? Vai depender se eu me mantenho no meu local de mesma sintonia vibratória, amorosa comigo mesma, ou se eu me mantenho pelo que os outros querem e acham que é a moda, que é a melhor forma de estar. Então, quando essa situação saudável, ela interfere no meu metabolismo, e é por isso que o cortisol ele tem muito a ver com o pâncreas. Porque se eu estiver com o cortisol muito aumentado, porque eu vivo numa situação de estresse, eu vou alterar minha situação de bem-estar por uma situação de alteração do estímulo metabólico. Então, um cortisol, ele pode aumentar ou diminuir também, mas ele pode aumentar no momento de estresse a gliconeogênese, quer dizer, ele aumenta o fígado, ele faz com que o fígado, o músculo também, mas principalmente o fígado, ele produza mais novas moléculas de açúcar. O fígado armazena, mas ele fica liberando na corrente sanguínea a todo momento. E é por isso que o cortisol, a adrenal, que é produzida no cortisol, ela tem muito a ver com o pâncreas, na resistência insulínica, na diabetes, porque ele faz aumento da gliconeogênese. Ele aumenta o catabolismo de proteínas. Catabolismo é destruição, anabolismo é crescer. Isso é ana, crescimento. E cata é diminuição. É diminuição de proteínas. Quer dizer que se eu manter o meu cortisol aumentado, eu aumento minha insulina, eu aumento a degradação de músculos. Por isso que a gente brinca, né? Que a mulher estressada, ela fica sarcopênica, sem a musculatura. E ela fica obesa, e ela acima do peso. E ela pode ficar mole, flácida. Ele estimula ou não a lipogênese. Ele aumenta de peso ou ele pode diminuir de peso. Eu, quando estou estressada mais do que devo, né? Se você mantiver na minha zona de não bem-estar, eu paro de comer. Aí eu faço lipólise maior. Eu uso as gorduras para fazer combustível para minha célula. A maior parte das mulheres não, elas têm um momento de estresse que elas fazem, pote de sorvete na frente da TV. Então,
Tudo isso está correlacionado. E é isso que, quando vocês assistirem vídeo por vídeo, nós vamos ter o vídeo da resistência insulínica, das diabetes, do tipo de diabetes. Vocês vão ter que voltar para cá e pensar nisso, pensar o que é que eu quero para mim. Então, tudo faz sentido. E quando começa a fazer sentido, a gente pode ter essa chance de virar a chavinha, de mudar. Nós estamos terminando esse vídeo explicando o seguinte a vocês. Princípios da mudança, ele começa falando da adrenal, da tireoide e do pâncreas. Eu, Kátia, médica, posso começar a suplementar ou a corrigir um hipotireoidismo, mas obrigatoriamente eu vou ter que olhar para a adrenal. Ótimo, se ela não tiver com a exaustão, com a fadiga, com a síndrome da fadiga da adrenal, eu não precisar repor, eu vou ter um bom resultado com o tratamento da tireoide. Mas se eu não perceber que essa adrenal está com problema, meu paciente ainda não vai sentir que ele tem um renascimento na vida dele. Então, é por isso que os sinais e os sintomas de como reconhecer o que a gente tem um hipo, se a gente tem também a fadiga da adrenal, se a gente tem uma resistência insulínica, ela se faz importante. Na sequência dos nossos vídeos, vocês vão ter quais são os sinais e sintomas, o que é que a gente pode fazer para ajudar a compensar isso e o que cada situação significa, mas sempre com esse desejo que você entenda aonde é a raiz do problema, aonde é a sua decisão no hoje é que vai fazer com que você tenha um futuro realmente sem medos e muito melhor, mas que tá tudo bem o que foi. Para isso, eu preciso que vocês estudem, que vocês acompanhem os vídeos na sequência, ou que vocês voltem também, né? Então, eles se interligam. É difícil para a gente fazer uma gravação contínua, por isso que ela tem que ser quebrada, mas todos se comunicam. No próximo vídeo, nós teremos o nosso grande finale.